Então tá. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs que estão aqui. Boa noite, irmãos e irmãs que estão online. Esse é a primeira reunião de oração que nós estamos fazendo aqui no Gran Palazzo. Hoje é dia 2 de outubro, é um domingo, às 7 horas, é o horário que sempre vai começar a nossa reunião de oração. E nós, no início, nós vamos conversar nossa reunião de oração sobre nossa proposta e o nosso propósito. Tá? A nossa proposta é formar uma comunidade cristã autêntica. Nós temos esse grande desejo, nós queremos essa noite colocar diante de Deus, de ter uma comunidade cristã autêntica, conforme é descrito nas Escrituras, com a graça que é apresentada nas Escrituras, com os frutos do Espírito Santo que são apresentados nas Escrituras, com o exercício e com a prática das virtudes que são apresentadas nas Escrituras, principalmente através das pregações de Pedro e dos discursos de Paulo, conforme a gente vê a partir de Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos, principalmente Paulo. Paulo tem uma realidade muito parecida com a nossa, porque Paulo ele foi um pregador, ele descobriu a Jesus, ele descobriu o Evangelho, não foi pessoalmente com Jesus. Ele não conheceu como os demais apóstolos. Ele conheceu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele conheceu a caminho de Damasco. Ele conheceu quando ele ainda perseguia cristãos, ele conheceu a palavra de Deus. E ele passou a ser apóstolo pela graça e pelas revelações de Jesus, e depois pelos discípulos. Ele se apresentou aos anciãos em Jerusalém também, que aquelas pessoas mais velhas que viviam a fé há mais tempo, e que muitos conheciam aí sim pessoalmente a Jesus, e ele foi lá se orientar. Ele se orientou pelos ensinamentos, ele se orientou pela formação, que é depois tu pegar os ensinamentos e trazer para a tua vida e exercitar aquilo que Jesus orienta, aquilo que aqueles que estão vivendo já numa comunidade cristã orientam, e também pela revelação. A revelação é quando Deus diretamente revela alguma coisa a Paulo. A aparição de Deus a Paulo já começa com uma profecia. Deus diz para Paulo assim, naquele momento chama Paulo de Saulo, né? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão, diz uma das traduções. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O que é recalcitrar contra o aguilhão? Não sei. Nem recalcitrar, nem o aguilhão. Tu sabe o que é soco? Tu sabe o que é uma ponta de ferro? Como assim uma ponta? Tu sabe o que é uma ponta de ferro? Então, é como se desse soco numa ponta de ferro. Paulo, quando negava a fé, é como se ele desse um soco numa ponta de ferro. É como se ele mais se machucasse do que alterasse aquilo que ele esmurra, porque ele perseguia cristãos. Os cristãos permaneciam inalterados, e ele, quando agredia, ele mais se machucava do que feria. Nós, quando também as pessoas, acho que a grande maioria que tem aquele encontro profundo com Deus, é no momento que elas percebem que duro é lutar contra uma verdade, que mais machuca a pessoa lutar contra aquela verdade do que abraçar aquela verdade. Abraçar aquela verdade gera todos aqueles frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, que é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, brandura, temperança e fidelidade. Em Gálatas 5, no versículo 25, Paulo nos mostra 9 frutos do Espírito Santo que tem que rodear a vida daqueles que acolheram a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus e a verdade dos apóstolos, porque é a mesma. Elas têm que estar em harmonia. Tu não pode dizer que tu segue a Deus e tu faz alguma coisa que Jesus diz, te orienta, e tu faz alguma coisa ao contrário. Então tu não está seguindo Deus, porque a revelação de Jesus é uma revelação divina, porque Jesus é Deus. Mas eu sigo Deus, sigo Jesus, mas não dou bola porque os apóstolos colocam nas epístolas.
Então alguma coisa está errada também, porque aquilo que é revelado pelo Pai é confirmado pelo Filho e é manifestado pelo Espírito Santo nos apóstolos. Os apóstolos vivem aquela verdade que é a verdade mais próxima a nós, que é o nosso tempo. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Nós temos que nos organizar em torno desse corpo de Cristo. A gente, quando fala em igreja, a gente pensa numa... Quando fala em igreja, tu lembra do quê? De um prédio, né? Muitas vezes bonito, com uma cruz na frente. E também de Deus, de Jesus. Não, quando eu falo de igreja, é um prédio, mas que tu te lembra, né? A gente vai ler um trechinho de 1 Coríntios 12, versículo, pode ser a partir do versículo 27. Diz assim, ó: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um, de sua parte, é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Aqueles que revelam Deus para as pessoas, que são canais de Deus para as pessoas. Os apóstolos, aqueles que muitas vezes tinham a iniciativa da evangelização, que tinham a ousadia de fazer aquilo que a gente está tentando fazer aqui agora, que é a ousadia de usar esse espaço que é usado para tanta coisa, a gente usar também para a honra e glória de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos têm aquela ousadia, mas os profetas eram aqueles que revelavam a vontade de Deus para cada irmão que estava na comunidade, muitas vezes, mas também a vontade de Deus para toda a comunidade, por onde aquela comunidade deveria ser conduzida. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro lugar, os doutores. Os doutores eram os guardiões da palavra, os guardiões do evangelho. Os doutores é uma palavra que sugere aquele que estuda as escrituras, conhecedor das escrituras. Então, os doutores eram em terceiro lugar, porque esses 3 pontos são fundamentais para a comunidade cristã. E a gente vai tentar obedecer e respeitar essa passagem nesse trabalho que a gente vai começar desde o início. Então, em primeiro lugar, os apóstolos constituem um núcleo apostólico, um núcleo que saiba evangelizar, saiba divulgar o trabalho que está sendo feito aqui e coordene as iniciativas para que esse corpo age de forma coordenada, que não seja um corpo, né, que não seja um corpo de Cristo descoordenado, né? A gente vai ter um núcleo profético, né, que é um grupo de intercessores, de pessoas que oram profundamente a Deus, que exercitam a escuta a Deus, que obedecem àquele primeiro mandamento da lei de Deus, que é Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? Aí vem o decálogo, vem os mandamentos, mas começa com essa palavra de Moisés, Shema, ó Israel, ouve, ó Israel. E o intercessor é aquele que exercita e procura e busca ouvir a Deus e revelar a vontade de Deus para os irmãos, com muito discernimento, e também para todo esse corpo, para que esse corpo evolua, progrida de forma coordenada. E em terceiro lugar, os doutores. Em terceiro lugar, nós vamos fazer um grupo de estudo bíblico, que a gente estude a palavra de Deus, que a gente estude as escrituras, que a gente converse, que a gente discuta sobre todas as opiniões sobre cada trecho e que a gente possa extrair da palavra de Deus o melhor ensinamento, o ensinamento mais próprio para as ações que a gente vai executar. Tá bem? Então, essa palavra eu quero inaugurar esses primeiros momentos desse grupo de oração, dessa reunião de oração. Vamos fazer uma oração breve hoje, como nós somos poucos, vamos fazer uma oração muito breve, muito simples, pedindo a Deus que nos perdoe, pedindo a Deus que nos agracie e depois louvando a Deus pelas coisas que Ele faz e tem feito na nossa vida. Tá bem?